Olá, minhas amigas e meus amigos. Vamos então dar início a mais uma palestra. Mais uma tão curta palestra, né? Que é só para que a gente tenha algo para pensar. Hoje eu vou falar de São José, porque esse ano é dedicado a São José. O Papa dedicou esse ano a devoção a São José para que nós crescêssemos na devoção a São José. E depois também, né? Acabou de passar o dia 19 de março, que também é dedicado a São José. Encerrou-se o 7º domingo de São José. Claro, né? Antes do dia 19 de março, algumas pessoas fazem novenas, né, dedicando o 7º domingo anterior ao dia 19 de São José, que é uma devoção dentro da igreja que as pessoas fazem, né? Fazem essa novena. Outros já fazem outro tipo de novena. Cada um faça como aprendeu, né, na sua casa, quando era criança, aprendeu quando tinha a sua catequese. Então, cada um faça como quiser, né? Desde que procure aumentar a fé em São José e a devoção. A fé em São José fortalece a nossa família. Ele, que foi o guarda fiel de Jesus Maria. Soube ouvir a voz de Deus quando disse: foge para o Egito e fica lá. Até quando? Até que amanhã? Até que, não sei, né? Foge e leva o seu filho, leva a sua mulher, foge, né? Mas José ouviu e fez. José não se poupou. José ouviu a voz de Deus e foi. Que interessante, que bonito. José não pensou duas vezes. Simplesmente ajuntou as suas coisinhas e foi. Soube ouvir a voz de Deus quando disse: foge para o Egito. Isso é tão assim profundo, né? Que do sonho ele ouviu essa voz. E do sonho ele não pensou em mais nada. Ele disse: isso é Deus quem me pede. Então, porque muitas vezes Deus nos pede coisas. E são coisas que às vezes a gente fica ali, né? Será que foi Deus mesmo? Será que é isso de Deus mesmo? Se a gente não tem certeza, vai perguntar a alguém que saiba, alguém, né, que está ali mais dentro da igreja, né? Pergunta: será que isso é a voz de Deus? E se ainda continuar a dúvida, vai lá no confessionário, pergunta para o sacerdote. Vai lá na sacristia, pergunta para o sacerdote, né? E aí já se esclarece isso da nossa cabeça. A gente não vai ficar pensando nisso todo o tempo, né? Por quê, o que, né? Já desliga. Pensar que isso foi um sonho e ele confiou que era a voz de Deus. Não duvidou. Levantou e juntou o que tinha e foi-se. Tudo vinha de Deus. Tudo. Ele via que era através do anjo que vinham os avisos. Faça isso, faça aquilo. Vai para lá, vem para cá. Pensemos nós, será que temos a coragem de fazer e viver em um sonho? Ou vamos primeiro a um curandeiro, a um adivinha, a um espírita, saber se esse sonho que nós tivemos foi verdade, é verdade. E de onde ele vem, para onde ele vai. Não, eu não quero saber isso, né? Eu quero saber de amanhã, do futuro.
Eu quero saber o que vai me acontecer lá na frente se eu fizer isso. Se é Deus que está me pedindo, claro, alguma coisa vai acontecer mais para frente. Tomé. Tomé mesmo, né? Porque não acredita no que Deus está mostrando. Não acredita naquela voz do anjo que está nos dizendo, vai. Não acredita naquele sonho que é real. E ainda por cima, não acreditamos, além de não acreditar, ainda quer saber o futuro. Isso é que é o pior. E o futuro, meus caros amigos, minhas caras amigas, só a Deus pertence. O futuro não pertence a uma cartomante, não pertence a um curandeiro, não pertence a um espírita. O futuro, o nosso futuro, só a Deus pertence. Só Deus sabe qual é o nosso futuro. Mesmo que eles vão te dizer, no seu futuro, não sei o que, isso, mas aquilo, eles não vão dizer realmente aquilo que está prescrito por Deus. E depois, só Deus sabe o nosso futuro. Só Deus sabe o ontem, o hoje e o amanhã. Não vamos ficar olhando para trás, nem olhando nessas cartas que são jogadas de baralho. Vamos pensar que Deus existe e que Deus vai nos mostrar tudo isso e mais um pouco. Se fosse assim, Deus mostraria para os santos tudo, agora, já. Eu vou te mostrar tudo. E você já vai ver tudo o que vai acontecer com você. Nem para as pessoas mais santas Deus fez isso. Ele foi mostrando dia após dia o que é que ia acontecer. E é assim que nós temos que ser. Aprender a esperar o dia de amanhã. E pedir para Deus graças para superar tudo que vier. E não fugir. Né? Essa é a verdade. Que pena se trocássemos a voz de Deus por uma carta de baralho. Que pena. Que pena mesmo se trocássemos a voz de Deus por uma carta de baralho. Você já pensou? São José fala, não, primeiro eu vou ali ver nas cartas se é isso mesmo que Deus está me pedindo, depois eu faço. Trocou Deus pelo baralho. Não soube amar, não teve fé. Que pena é quando a falta de fé. Temos que voltar a olhar para São José, que é Pai e Senhor, e só Ele pode unir nossas famílias, que está cada dia mais longe da paz, da serenidade, da docilidade. Por que há tanta separação? Ou porque a gente já casa, a gente não, porque eu não me casei, né? Mas vocês se casam e eu nem estou interessada num casamento, né? Graças a Deus eu já tenho a minha vocação. Casa pensando assim, se der certo, a gente se separa. Isso não é casar. Isso é juntar os trapos. Já de uma vez. Porque eu vou ficar junto com você até quando der certo. Quando der certo, mais cada um pro seu lado. Né? Ou então, por causa de qualquer discussãozinha, qualquer negocinho. Porque ele não fala comigo. Porque ele não me gosta mais. Porque ele não me ama. E você? Ama? Você gosta dele? Você tem esse amor por ele, a fim de sofrer com ele as consequências até o último dia da vida de um dos dois? E você? Pergunte a você mesmo. Vai a fundo na tua alma e pergunte a você mesmo.
Como é a minha vida conjugal? Como é a minha família? Como eu cuido da minha família? Como eu trato a minha família? Pensa nisso. Pensa nessas coisas. E você verá onde está o erro. E se você não conseguir enxergar, pergunta a alguém de fora da sua família. Mas explica, olha, acontece isso, 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 porque a gente faz isso, 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 porque a gente vive desse jeito, assim, assim, assado, por essa razão nós queremos nos separar. E o que você acha? Separa ou não? Mas pergunta para alguém de fé. Não pergunta para qualquer um na esquina, não, porque ele vai dizer para você, você que sabe, então, separa. Não está se dando bem? Não é que não está se dando bem. Tem que ter conversa. Tem que ter ajuda um do outro. Essa é a verdade. Unir nossas famílias, que está cada dia mais longe. Sim, nós precisamos dessa união, dessa paz, né? Principalmente da união entre pais e filhos e irmãos. Só Ele pode devolver a família, devolver-nos a família. Só São José, com a força, com a luz, com a devoção a São José, que andou com Jesus e mesmo sabendo que o filho não era dele. Isso é mais duro ainda. Porque ele sabia que o filho era de Deus, não era dele. Ele sabia que o filho era obra do Espírito Santo, não dele. Ele criou a si mesmo. E ele levou adiante um filho criado que era Deus, o próprio Deus. É assim que nós temos que voltar a ter um lar que Deus pensou para cada homem e mulher que saiu da sua casa, da casa dos seus pais, para formar um só lar, uma só família, um só coração, onde pode morar Jesus, Maria e José. Muito obrigada a todos e eu espero que com essas poucas linhas vocês voltem a ter um lar como o de Jesus e de Maria e José. Que vocês amem uns aos outros, mas não deixem a família de vocês ir por água abaixo. Como dizia minha mãe, né? Amem-se, queiram-se, ajudem uns aos outros. Que essa semana seja para vocês um crescer na piedade de São José. Muito obrigada a todos.